Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui. Quem fala com vocês é o Dr. Jailton. Eu falo da cidade de Goiânia, né? Um abraço para vocês e mais um vídeo aqui e falar da uma pessoa maravilhosa que me encontrou aqui no YouTube, faz terapia comigo, vai fazer 2 anos, né? 30 anos lutando pela Rebeca. 30 anos lutando pela síndrome de Rebeca e no final de semana retrasado ela casou, ela venceu a síndrome de Rebeca. 4 relacionamentos, 4 casamentos foram terminados por conta da síndrome de Rebeca. Ela me encontrou lá nos Estados Unidos no YouTube e faz terapia comigo quase 2 anos, né? Eu no Brasil e ela em Flórida. E ela autorizou, né, a foto dela aqui, mais do marido, autorização total, absoluta, justamente para ajudar as pessoas que tem como sim. Ela passou 35 anos aí porque não encontrava as pessoas, o profissional que falava sobre isso. E quando encontrava um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, taxava ela como bipolar, né? E o que as pessoas fazem hoje, né? Imagina 30 anos atrás, 25 anos atrás, ainda alguns profissionais com os mesmos métodos. Quer tratar o ciúmes retroativo como um ciúme pontual, um ciúme do presente, que você vai perder tempo, vai gastar seu dinheiro e o problema vai estar ali, vai aumentar e vai ficar crônico. Semana passada atendi um paciente que a psicóloga chamou ele de machista, né? E alguns pacientes aqui sendo tratados o autoestima, que 10 pessoas que tem Rebeca aqui em toque, apenas um tem baixo autoestima. E olhe lá. Então, gente, procure ajuda enquanto é tempo. Então vamos gravar um vídeo sobre os aforismos imorais para os canalhas honestos. Uma reflexão da obra de Luiz Felipe Pondé, nosso filósofo brasileiro. Tem um livro dele aqui, alguns pensamentos bacanas, que eu vou tirar justamente nesse ponto. Já vou fazer o desdobramento com a psicanálise, neurociência e a questão do superego. Um dos motivos de as pessoas adoecerem pelo toque e pela Rebeca, um dos motivos principais não é autoestima, é superego. E o profissional que vai para a linha do TCC, dificilmente ele vai tratar superego. Ele não vai mexer com isso aí, né? Ele vai querer trabalhar algo comportamental e quer que você corra. Como é que você vai ter um veículo, um aparelho eletrônico, sendo que você não sabe o manual? Como é que você vai morar numa cidade que você não sabe de onde surgiu as leis? Como é que você vai saber da ética, da moral, sendo que você tem que inserir, você tem que rever o início de tudo. E aí, um dos motivos principais da Rebeca, de a pessoa encasquetar, ficar obsessivo, paranoico, além da neurose obsessiva, da paranoide, da histeria obsessiva, um dos principais motivos é o superego. Então, episódio As Máscaras do Superego. Eu já falei no outro vídeo a diferença do ego e do superego. São duas coisas totalmente diferentes. Isso surgiu do aparelho psíquico que Freud desenvolveu para o fácil compreensão. Já viram aquele desenho do Simpson, né? O diabinho, do anjo. Então, o id é o diabinho. Não tem nada a ver com religião. Nada a ver. Então, seria perca de tempo você explicar isso baseado na religião. O id, que metafora a questão do diabinho, é a primeira personalidade formada que é na barriga da mamãe. A primeira personalidade é o id, que é os desejos, a vontade, o impulso, vontade de mamar, vontade de chorar,
vontade de pedir ajuda, desejo, prazer. É a primeira personalidade já formada na barriga da mamãe. O superego é uma personalidade formada fora da barriga da mamãe. Basicamente, baseia-se, galera, nos valores da sociedade, nas regras de conduta que herdamos os nossos pais. Ele serve como um juiz das nossas intenções. Um tipo de juiz cheio de cartões vermelhos no bolso, né? O superego é aquele que a crença social, política, religiosa vai formar de você. O que a sua mãe vai falar de mundo, o seu pai vai falar de mundo. Olha, a mulher pode fazer isso, a mulher não deve fazer isso. Olha, o homem tem que fazer isso, a mulher tem que fazer assim. Olha, Deus é assim, Deus não é assado. Olha, você tem que ser uma pessoa boa, você não pode ser uma pessoa assim. O superego serve de crenças. E aí, a partir daí, você começa a ser o juiz das coisas. Você começa a criticar as coisas. Você começa a censurar. Porque o superego tem um raciocínio por motivos morais, né? O que os outros vão pensar de mim, né? O superego também atinge aí, né? A instância. E muitas vezes o superego começa a ser criado aí na infância, na adolescência, a vida inteira. E aí começa a vir também o complexo de Édipo, que eu já falei uma vez sobre isso, que muitas vezes o complexo de Electra e o complexo de Édipo também vai estar relacionado à questão da Rebeca, né? No primeiro momento de nossa infância, quando esse complexo está a todo vapor, nossos impulsos são contidos pela autoridade dos pais, que estão sempre alternando suas provas de amor com advertências e punições. E aí você começa a sentir paixão, ciúmes pela mãe e você é punido por isso, né? Às vezes a mãe separa do marido, o marido vai embora cuidar de outra mulher, fica um homem de casa, o filhozinho mais velho ou mais novo, de repente ele começa a casa a ser invadido por um estranho, que aí promessa de ser um futuro padrasto. E aí, bem fácil, o menino começa a sentir ciúmes da mãe em relação ao namorado dela. E aí a mãe fala: filho, cala a boca que tá vendo meu namorado aí, fica quieto. O menino, tô aqui na minha casa. E aí vem ciúmes, vem revanche, vem jogos, né? Vem disputa com um homem, né? E a filha mulher, no complexo de Electra, o pai o abandona, né? Abandona a mãe e vai morar com outra mulher, vai namorar com outra mulher, que de preferência essa mulher tem uma filha, né? Mulher. E aí o pai vai dar mais tempo a essa filha que não é dele, por motivo que ele tá com a atual, e a filha vai começar a ficar com ciúmes do marido, né? Por passar o amor, o tempo para uma outra pessoa, outras mulheres. Daí a filha cresce e começa a namorar, e aí ele descobre que o seu namorado, o seu noivo, amou alguém, né? E aí vem o complexo de Electra junto da Sírio de Rebeca, relacionado às mulheres e relacionado aos homens. Isso é só um dos motivos, galera. Eu tô explicando aqui um dos motivos também que leva algumas pessoas a ter ciúme retroativo. Isso é um dos motivos. Isso não é um motivo principal, mas muitas pessoas têm ciúme retroativo aí. E o superego também vai também construir a crença religiosa, né? Principalmente as religiões que categoricamente está escrito que leva muito a questão da virgindade, um namoro casto, a castidade, né? Categoricamente a Igreja Católica, a igreja evangélica, enfim, as religiões que falam de castidade, que assim, assim, assim. Que você tem que namorar com uma mulher assim, um homem assim, né? Um homem virtuoso, um homem trabalhador, um homem de casa, uma mulher virtuosa.
E aí a mãe, né, começa a falar mulher dos outros, mulher que tem filho dos outros. E aí começa, né? E de repente, quando a pessoa começa a namorar, ele vem da questão da infância, né? Que ele tem um padrão de relacionamento dos pais. A mãe, primeiramente, o seu pai foi o primeiro homem da vida da sua mãe. E aí ele vai caçar. E aí ele descobre que a mulher que ele escolheu para o casamento teve outros homens, dividiu o seu tempo com os outros homens. E aí vem a obra de Luiz Felipe Pondé, né? Que fala aí do livro bastante interessante, o Aforismos Imorais para os Canalhas Honestos. Lá na página 47 ele fala sobre a metafísica do sexo anal, né? Ele começa assim: sexo anal era o preferido de Sade, né? E entre seitas antigas que acreditava que criou o mundo era um ser cruel, né? Então, resumindo ao que Pondé fala aqui. Na metafísica antiga do sexo anal, e hoje também reflete isso, ele era um ato de revolta cósmica. Na metafísica contemporânea do sexo anal virou uma forma de confissão de amor profundo. Ou seja, ele descobre que a mulher fez sexo anal com outro homem, transou no carro, foi para um motel bacana. Isso é um método inconscientemente de uma confissão de um amor profundo ou de uma intimidade profunda. E aí começam os pensamentos inaceitáveis. Enquanto as pessoas que têm toque de limpeza, o que vai acontecer? Os pensamentos inaceitáveis nos indivíduos que têm toque de limpeza, um exemplo também, é provocado por se proteger, uma ameaça por insetos, por questão de bactérias, né? E aí vem uns pensamentos persistentes que causam desconforto e custa mais desaparecer. E nas pessoas que têm síndrome de Rebeca, né, e toque, os pensamentos inaceitáveis é episódios que a mulher fez, que quebrou o superego, os padrões sociais, a personalidade criada pelo mundo social, seja ela familiar ou religioso. Por exemplo, a mulher fez sexo anal dentro de um carro com um ficante. Isso é um comportamento inaceitável. Então isso vai se transformar em um pensamento inaceitável. E todas as vezes que vier um pensamento como este, vai gerar aí obsessões e compulsões, né? Ele ficou sabendo que a namorada dele beijou um ficante que era assim, assim, assado. Vai ser um ato inaceitável. Como é que uma mulher bacana, uma mulher inteligente, escolhi pra estar do meu lado, começa a beijar um cara assim, né? Então, superego começa a ser atingido. Por ele ser atingido, vão vir pensamentos inaceitáveis, que é os obsessivos, né? Aí os pensamentos inaceitáveis vêm, o que acontece? A pessoa faz de tudo para livrar dessas imagens. Quanto mais a pessoa faz de tudo para livrar dessas imagens, mais os pensamentos vão vir. É igual as pessoas têm toque de limpeza, né? Quanto mais ela faz, executa, mais vem. Quanto mais a pessoa tem toque de Rebeca, quanto ele mais pergunta, mais ele quer saber. Por quê? Porque é o mesmo parte do cérebro que fica atrás do olho direito, em cima da orelha direita, que é o córtex pré-frontal e o núcleo caudado, que serve de filtragem. Já falei aqui, ele é tamanho de uma azeitona mais ou menos. E o que acontece? Quando vem o pensamento inaceitável, de um episódio inaceitável, esse pensamento trava. Vem a angústia, vem a raiva, e a pessoa vai executar a compulsão em busca de um alívio temporário. Na mente dele vai ser um alívio eterno. Só que é um alívio que vai servir como a nicotina. 40 minutos apenas, né? E aí vai vir um inferno. Eu vou ler aqui um relato
que eu reformulei junto com essa paciente na Austrália. Essa que casou é na Flórida. Essa aqui que eu vou ler o relato dela é na Austrália. São pacientes que eu atendo, me conheceram pelo YouTube em países diferentes. Ela superou Rebeca também. E essa vai casar agora no final do ano. Olha só. Ana, uma estudante, de biologia e apaixonada por filosofia, descreveu que usava o passo de renomear que aprendeu com o Dr. Jailton para lutar contra a obsessão de que seu namorado hoje, noivo, era infiel, o medo, o pavor de um comportamento inaceitável dele, que ele pudesse ter traído as suas namoradas no passado antes dela. E ela começava a bombardear ele com as suas indagações sobre relacionamentos passados. Perguntava se ele já olhava revistas pornográficas, se tivesse masturbado pensando em alguém, se ele masturbou desejando alguém, se havia bebido em grande quantidade, o que comeu com as outras, o que bebeu com as aficantes. Seus interrogatórios incansáveis quase levaram à ruptura do relacionamento. Ana se lembra. O primeiro passo para começar a vencer o toque foi que aprendeu na terapia de renomear os pensamentos e os impulsos. O segundo foi reatribuí-los. No tratamento, esses dois andavam de mãos dadas, no nível intelectual. Ela disse o seguinte, galera: eu sabia que o distúrbio era um problema químico no meu cérebro e que as sensações que produzia eram mais ou menos efeitos colaterais sem sentido do problema químico. Aprendi isso em terapia. Ainda assim, uma coisa é saber intelectualmente, a outra é capaz de dizer no meio de uma crise: o que estamos sentindo não é importante, são só reações bioquímicas e isso pertence ao toque. O irritante do transtorno é que nossos impulsos, preocupações e obsessões parecem as coisas mais importantes do mundo. Afasta-se um pouco deles por tempo suficiente para identificá-los como sintomas gerados pelo toque. É importante. No início, quando Ana estava aprendendo a renomear, seu namorado, Kim, sempre lembrava de que suas obsessões eram só toque. Porque esse namorado dela, o Gim, ele participou de terapia, ajudou ela, um cara bastante importante no tratamento da Ana, lá em Austrália. Quando a Ana começa a ter crise de ansiedade por causa da Rebeca, o Gim a Ana sempre lembrava que suas obsessões e compulsões eram produtos fantasiosos do toque. E ela sempre conseguia se convencer e ficar em paz, E com o tempo e com a prática, ela se tornou muito boa em reconhecer que era toque e o que era uma preocupação ou ansiedade real. Com o resultado das terapias e com a ajuda do noivo, dificilmente ela ficava mentalmente perturbada até que ela conseguiu vencer, E essas questões lhe proporcionavam certa calma e um desapego prazeroso. E outra, galera, superego. O seu problema muitas vezes está no superego. De 100 pessoas que eu atendo aqui, 60% é superego, tanto mulher e tanto homem. E outra, eu gosto muito da palavra que está escrita em Mateus 18, capítulo 18, versículo 33. Olha só, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive compaixão de você? Enraivecido, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Olha só o que Jesus Cristo falou em Mateus 18. Você também errou, você também transou, você também saiu com pessoas. E aí você está julgando a sua esposa, está julgando o seu marido por uma coisa que ele fez também.
Olha o que Jesus disse. Não julgue o seu irmão. Se Deus te perdoou, se a vida te deu chance para você continuar, você deveria fazer o mesmo. E você não faz. Olha o que Jesus falou. Se cada um de vocês não perdoar, não esquecer o erro do seu coração, o meu Pai vai fazer a mesma coisa com vocês, né? O que Jesus falou que Deus fará com vocês? Igual o rei fez com o cara que ele perdoou a dívida e esse cara não perdoou a dívida do seu amigo, né? Deus, ele mandou os torturadores, né, bater nele lá, fazer tudo com ele até ele pagar a dívida. E Deus fala, né, se de meu pai te perdoou, por que você não faz o mesmo? Então, muitas vezes, o seu superego, que não está aí ligado com o seu ego. O que é o ego? O ego é o que faz a ajuda, é o que faz aí a amizade entre o id e o superego, é o que faz a conciliação. É você que fica no meio, você vai conciliar um com o outro. Então, galera, faz terapia enquanto é tempo.